Olá, meus amigos e minhas amigas. Que felicidade em tê-los por aqui. Me sinto sobejamente honrado, me sinto emocionado de estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Eu sou o Lucas Guimarães, aqui o dono do canal Lucas no Plural. Quero me tornar cada vez mais plural porque eu quero atingir o maior número de pessoas com as minhas reflexões, com as minhas histórias, com as minhas ideias e com as minhas músicas, enfim, poesias, tudo aquilo que eu faço, que é tanta coisa que eu nem sei. Enfim, hoje é um dos dias mais importantes, aqui da história do canal, porque é o dia em que pela primeira vez eu vou abordar de uma forma firme, de uma forma clara, uma coisa muito ruim que aconteceu comigo, uma verdadeira tragédia, ou melhor, realmente uma nuvem sombria que sobrevoou a minha vida, que foi a depressão, né? Depressão sempre vem acompanhada, a depressão sempre vem acompanhada da ansiedade. Então uma coisa existiu concomitantemente ali com a outra. Só que eu não quero fazer aqui vitimismo, eu não quero aqui chorar tristeza. Eu quero aqui contar vitória. Eu quero aqui, se você estiver passando por este problema, assim como eu passei, eu quero te dizer que você também vai vencer. Você também irá vencer. Sabe? Deus não manda nada no nosso caminho que não seja para o nosso aprendizado. Deus não nos coloca uma cruz mais pesada do que a gente possa carregar. Hoje não é dia de plantar a dúvida na cabeça de ninguém. Hoje é dia de colocar a certeza de que se você passa por este problema, você que aí me ouve, você será um vitorioso. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês, vou repetir isso lá na frente ou em alguns outros momentos aqui desse vídeo, é que a depressão foi uma grande professora para mim. A depressão me ensinou muita coisa e a ansiedade me ensinou igualmente que realmente existem duas maneiras da gente aprender nesse mundo. Existem duas formas pelas quais a gente se educa neste mundo. É a dor e o sofrimento. O conforto não educa ninguém. O sim não educa ninguém. O desconforto e o não educam a todos. Não conheço ninguém que não aprendeu dessa forma. Aqui é sempre pela dor. Aqui é sempre pela dor, porque se fosse para a gente aprender com o amor, não existiria dor e sofrimento no mundo. Então a dor, o sofrimento são sim ferramentas pedagógicas. Não estou, pelo amor de Deus, romantizando o sofrimento, enaltecendo a dor e o sofrimento. Se dependesse de mim, daria minha vida para que ninguém mais sofresse ou sentisse dor aqui nesse mundo. Bom, a depressão nos ensina, primeiramente, que nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. A gente vem ao mundo sem estar colado a ninguém e regressamos para a pátria espiritual também sozinhos, individualmente. Lá na frente, né, para os mais religiosos, tem aquela coisa também que a salvação é individual, certo? Então, quando você tem ansiedade, quando você tem depressão, uma certeza eu lhes dou. Só você pode se curar. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, né? Desde um desequilíbrio na química do cérebro até acontecimentos traumáticos. Também já existem estudos que dizem que o depressivo é aquele que viveu momentos de extrema ansiedade, de extrema pressão por mais de 5 anos. Ou seja, a pessoa por 5 anos aguenta a pressão extrema, a ansiedade extrema, a ausência ou privação de sono, sono ruim,
os baques, enfim. Ou seja, a pessoa que acaba caindo em depressão ou nos transtornos aí mais graves da ansiedade é uma pessoa que, antes de tudo, foi forte por muito tempo. Foi forte além das suas forças. Foi forte, enfim, num esforço sobre-humano de sobrevivência, de vontade de viver, de cuidar dos outros, de cuidar da família, enfim. Como nós não somos de ferro, nós somos de carne e osso, chega uma hora que a gente sucumbe. Isso é próprio da nossa biologia, né? Isso é próprio de organismos biológicos como nós somos, né? Se a gente sofrer um corte, a gente sangra. Se a gente sofrer um ferimento na alma ou na psique, a gente sangra sem necessariamente verter o sangue aqui das veiazinhas nossas, certo? Verter ou, enfim, derramar, não sei qual que é a palavra mais precisa para isso. Então a depressão, ela vem para mostrar pra gente que a gente nasce sozinho e parte sozinho. Eu, através da depressão, eu me humanizei muito. Acho que hoje eu estou mais próximo de ser um ser humano, um verdadeiro ser humano, mais empático, mais amoroso, mais, enfim, pleno, pacífico, manso, humilde, por conta de tudo que eu vivi com a minha depressão. Se não fosse ela, acho que eu seria um ser humano arrogante, ainda em alguns aspectos, ou de certa forma, até um pouco de arrogância intelectual que existia em mim. Eu seria ainda um ser humano com muito menos experiência na arte de entender o outro, na arte de entender a vida, certo? Enfim, a depressão é uma grande professora, porque a depressão, ela te joga no fundo do poço, ela te humilha de tais formas que você acaba ficando mais humilde e realmente mais humano. Bom, eu quero dizer a vocês também que a depressão está aí para te provar, sobretudo depois que você se cura, que você pode suportar todas as dores do mundo, sozinho. Você é capaz de suportar todas as dores do mundo sozinho, você é capaz de carregar qualquer cruz depois que você se livra da depressão. Olha que coisa interessante, que coisa forte, hein? E mesmo no meio do caminho, o fato de você permanecer vivo, o fato de você permanecer lutando, já está te mostrando que você é capaz de suportar mais do que você acreditava que seria capaz de suportar, certo? Ou seja, já até esse momento é possível depreender, é possível entender o quê? O fundo do poço é o melhor lugar que tem nesse mundo para se aprender as grandes lições da vida, para se aprender a viver, para se aprender a sobreviver neste mundo. Eu vivi centenas, milhares de fundos do poço nesses 28 anos de vida, ainda agora nesse 2025. Cada um deles me ensinou alguma coisa. Me ensinou alguma coisa sobre a vida, me ensinou alguma coisa sobre o ser humano, Então, se você neste momento está vivendo um desses fundos do poço, aprenda o que tiver que aprender. Aprenda o que tiver que aprender, que quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai dele. Faço um outro adendo. A vida, ela faz com que a gente, a cada dia, com a idade, com a experiência, com as vivências, faz com que a gente se fortaleça. Não raramente, aliás, muito mais comumente do que a gente imagina, os problemas, alguns problemas da nossa vida continuam sendo os mesmos
no percurso da experiência nossa aqui encarnados. Só que muda a forma com que a gente lida com estes problemas. Mudando a forma com que a gente lida com esses problemas, muitas vezes a gente muda até o próprio problema, simplesmente mudando a nossa resposta a eles. Isso não é raro, isso é muito comum, muito mais comum do que vocês podem imaginar, e isso eu falo com toda certeza e serenidade. Bom, eu fui uma criança solitária, né? Digo lá com os meus 4, 5 anos, aprendi a ler muito cedo, a escrever muito cedo também. Essa solidão nunca me deixou, até hoje não me deixa. Solidão mesmo, solitude ao caralho. Aqui eu quero eu quero falar aquilo que é sem ficar gourmetizando a minha ideia. Quero falar simples para que todo mundo possa me entender fácil. Eu não estou aqui para levantar uma bandeira, eu estou aqui para deixar uma mensagem de vitória, uma mensagem de esperança para quem precisa ouvir. Sempre fui uma criança muito solitária. Meus interesses eram a música, a filosofia, história, política, conhecimentos em geral, literatura. Eu tive a oportunidade de ser criado praticamente na casa dos meus avós maternos, meu finado avô José Guimarães, minha finada avó Teresa, que eu amo muito, estão na pátria espiritual, já fizeram a passagem. Eu cresci numa casa cercado de livros maravilhosos, então eu até um certo ponto não senti muita falta de ter muita gente por perto, porque eu estava cercado de livros maravilhosos. Eu nunca fui muito de romance, de ler romances, mas eu gostava de ler livros sobre ideias, ler capítulos de livro. Então eu lia fracionado um pedaço de um livro que me interessava, vivia com a enciclopédia britânica, com a Barça na mão, pesquisando figuras históricas, pesquisando filósofos, pesquisando políticos famosos, pesquisando história do Brasil, história do mundo, pesquisando músicos e movimentos e ideias que me interessavam logo desde criança. Eu sempre fui uma criança meio estranha. Muita gente brincava que eu era o Benjamin Button, lá que ele nasce velho e morre jovem, porque eu já nasci velho, já nasci... essa alma antiga já foi, já veio cheirando poeira do tempo já desde de muito novo. Depois essa solidão foi doendo um pouco mais, eu fui exposto a certas violências e certas pressões desde muito criança, desde muito jovem. Isso mexeu um pouco com a minha mente. Depois eu me vi já muito jovem, já estou contando isso, não é em vão não, cercado de um sentimento de incompreensão, né, das pessoas com relação a mim, gigantesco, porque os meus interesses eram diametralmente opostos aos interesses das outras crianças, depois dos outros pré-adolescentes, depois dos outros adolescentes. Até hoje eu me vejo muito distante da turma da minha geração. Eu sou, digamos, eu me sinto à vontade com uma turma muito mais velha do que eu, né? Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, 8 anos de idade, andava com a turma do meu avô, que na época já tinha 70 e tantos anos, né? Que viveu muita coisa que naquela altura eu lia nos livros, né? Eles viveram em pessoa coisas que eu fui ler depois nos registros históricos, né? Então eu nunca me identifiquei muito com a juventude deste corpo, com a juventude que eu possuía, ainda possuo, né? Eu sempre me identifiquei com coisas mais antigas, movimentos, estilos, né? O sonho de muito adolescente era vestir um tênis caro, que eu não vou falar a marca, calça jeans e camiseta polo, camiseta gola careca, né? Meu interesse já era por relógios, terno, gravata, ou costume, né? Que é o paletó e a calça. E muita gente sonhava, naquela época a gente era criança e depois pré-adolescente, a turma sonhava em ser astronauta, bombeiro, policial, a turma sonhava com coisas assim. Eu já sonhava em ser prefeito, em ser presidente da república, em ser diplomata,
em ser poeta, em ser músico, em fazer direito. Já depois teve uma outra dúvida, mas eu não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para dizer que eu sempre fui quase que um eremita. Tinha poucos amigos fiéis naquela ocasião, mas poucos amigos, bem poucos, e em muitos momentos me vi sozinho, sempre sozinho, enfrentando os problemas de casa ou da vida sozinho. Depois eu passei na Faculdade de Direito em São Paulo, nas FMU, e saí de Santa Fé do Sul, que é a cidade onde eu moro atualmente, onde eu regressei. Eu saí daqui com 17 anos, né? Cheguei em São Paulo com 17 anos e fiz 18 morando sozinho em São Paulo. Então eu saí de uma cidade de 28 mil habitantes, de 30 mil habitantes hoje, que seja 35 mil, para ir morar na maior capital da América Latina. Quer dizer, eu saí do 8 para ir para 80. Essa solidão aumentou, passei inúmeras dificuldades financeiras, inúmeras dificuldades pessoais, né? E ali já estava instalado, eu diria para vocês, o câncer da alma, a depressão. Ali já estava completamente instalada a ansiedade em mim e posteriormente, ou melhor, concomitantemente, a depressão. A depressão é uma doença silenciosa. Se eu tivesse tratado com 7 anos de idade, com 6 anos de idade, ou um pouco mais, com 10 anos de idade, com 9, eu não teria colhido as crises depressivas e as crises de ansiedade que se acometeram até ontem, né? Até anos atrás, agora não muitos anos, mas alguns bons anos atrás, não faz 10 anos que eu estou curado, digamos, né? E isso pode ressurgir em alguma fase da minha vida, eu vou saber ler os sinais. Como assim os sinais? Os primeiros sinais, você começa a não ver nenhum sentido no mundo. Você começa a não ver sentido nenhum no mundo e por isso você não quer mais viver, por isso você vive numa constante tristeza, vive numa constante penumbra, sabe? Evitando lugares, pessoas e situações, né? Eu fui uma criança que sofri muito bullying também, por vários motivos. Numa época por ser gordinho, outra época por ter pelos e barba antes que todo mundo, e depois pelos gostos, e depois porque eu não era valentão, não gostava de ficar batendo nos outros, até de bater nos mais fracos, não gostava de jogo de bola, eu gostava de querer aprender. E com 9 anos eu aprendi o violino, depois com 12 fui aprender o violão sozinho, meus interesses eram outros, eram em literatura, nunca foi em futebol, nunca foi em esportes, nunca foi em... Enfim, coisas gregárias, coisas que seriam normais para uma criança, para um adolescente. Eu nunca fui uma criança, um adolescente normal. Acho que não sou um adulto muito normal também, sobretudo para os padrões de hoje. Os primeiros sinais, você começa a não ver sentido na vida, você começa a ter uma tristeza permanente dentro de você, uma tristeza interior, realmente uma baixa muito grande na sua autoestima, uma baixa na vontade de fazer as coisas, um sentimento de que não era para você estar aqui, que não era para eu estar aqui, né? Uma vontade de ir embora muito grande, até por conta desse deslocamento. Aí essa tristeza começa a ficar maior, chega uma hora que ela toma conta de você, né? Não é raro depois você começar a fingir alegria, porque chega num ponto que ninguém entende o teu vazio existencial, só entende quem tem ou teve depressão. Chega um momento que ninguém consegue entender o tamanho da tua tristeza, o tamanho da tua dor já interior, do teu sofrimento. Chega uma hora que ninguém mais entende, ninguém. E aí você começa a fingir alegria, começa a fingir, né, ser uma pessoa normal como as outras. Por isso que fala que a depressão não tem cara, né? Tem aí o Robin Williams e outros aí que fingiam felicidade, fingiam estar alegres e depois tiveram o fim que tiveram. Ou seja, você tem que prestar atenção nisso. Quanto mais cedo você prestar atenção, mais cedo você vai para o psiquiatra para tomar a medicação e sair dessa, e lutar contra isso, para sair dessa,
Se tiver oportunidade, eu não tive oportunidade de fazer terapia, porque o dinheiro era tão curto que eu mal tinha dinheiro para os remédios. Então eu não tratei exatamente direito quando tinha que tratar, porque eu não tinha dinheiro mesmo, não tenho vergonha mais nenhuma de falar. Eu quero que tudo e todos se fodam, eu tô aqui para falar as verdades que eu puder falar. Tome cuidado. Tome cuidado, se atente aos primeiros sinais. Porque chega uma hora que você é tomado completamente pela doença. Chega uma hora que você fica completamente entregue e tomado por isso. Aí é que vem os piores problemas, né? Porque daí você começa a pensar em atentar contra o instinto de autopreservação. Você começa a querer se aniquilar, você começa a querer se destruir, aí você entende o que eu estou querendo dizer. Não posso falar. Porque não é aqui o nosso intuito falar sobre isso. Eu quero falar de vida, não quero falar do contrário disso. Quero falar de esperança, não do contrário disso. Hoje é dia de falar de certezas e vitórias. Bom, chega uma hora que a vaidade nossa como ser humano, a vaidade, o orgulho, ele impede você de aceitar que tem um problema, tá? Nessa hora, você muitas vezes está dormindo. Eu teve um tempo que eu dormia 2 ou 3 horas por noite e não conseguia dormir mais. Eu tinha muita insônia. E sei que muitos têm por aí. Ou o contrário, tiveram amigos e amigas que tiveram depressão, tiveram problemas com ansiedade, dormiam o dia inteiro, dormiam 10 horas por noite, 9 horas por noite e acordavam cansados. Olha aí o sinal de alerta aí novamente. Olha aí um ponto para você se atentar. Uns, quando estão com problema de depressão ou de ansiedade extrema, dormem demais, outros dormem de menos. A minha depressão veio sempre dormindo muito pouco e dormindo mal. Assim como tem os que dormem muito e dormindo mal, acordando cansados. Mas eu não aceitava que eu tinha. Meu Deus, por que de tanta gente no mundo? Logo eu vou ter esse problema. Logo eu. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Porque logo eu, na época eu não era tão espiritualizado quanto sou hoje. Eu não tinha passado por centro espírita, não tinha passado por terreiro de umbanda, nem nada do que eu vim a passar depois na minha trajetória, onde eu aprendi tanta coisa nesses lugares, né? É o seguinte, gente, vamos fazer uma colocação muito necessária nesse momento. Espiritualmente, a Terra é uma escola, ponto. Ninguém vem parar aqui à toa, ponto. Mas além de ser uma grande escola, aqui é um grande hospital onde os espíritos vêm também se curar. Tem coisa que você não cura somente como espírito, né? Com o que tem no interior dessa casca aqui, dessa armadura de carne e osso. Lá no mundo espiritual você demora 100 anos, aqui você cura em 50 anos, 70 anos de vida. Coisas que lá no mundo espiritual você demora séculos. Né? A Terra é um grande hospital, só que ainda tem uma outra coisa. Aqui quem não acredita pode jogar um pouco para frente que não vai fazer falta. Ninguém que está neste 2025, neste momento na Terra reencarnado, ninguém aqui é completamente livre dos karmas. Ninguém aqui está livre dos karmas. E eu acredito em destino. E todo mundo tem que cumprir com o seu destino. Não podemos nos entregar. Eu estou aqui vivo contando a minha história, contando a minha vitória, te estimulando a vencer. Porque cumpri meu destino. Tive que passar situações dolorosas, traumáticas, situações que quase me levaram embora dessa vida, e foram muitas. E passei. Cumpri com o meu destino e estou aqui cumprindo também. Tenho uma missão a cumprir, estou aqui cumprindo, inclusive na internet, contando passagens da minha vida e situações que muito me incomodam. Existe uma coisa que eu acho também interessante, porque hoje em dia depressão não é se
você vai ter, ou ansiedade. Ansiedade e depressão é quando você vai ter. Então é preciso que a gente se atente por nós, por nossos pais, e se você tem filhos ou filhas, pelos seus filhos, netos. Enfim, temos que nos atentar. Depois que você passa tudo de ruim, a doença vai se avolumando, você vai começando até a ver que o seu orgulho, a sua vaidade não te leva a lugar nenhum, porque você já está tão humilhado, você com você mesmo, a vida coloca certas coisas que você realmente vai ao chão, fica lá estendido realmente, né? E aí você deixa o orgulho de lado, você deixa sentimentos que te atrasam, né? A vaidade de lado, você aceita que você tem um problema. Nessa hora que você aceita que tem um problema, vem a luta. Aí vem as medicações, vem as consultas, vem a adaptação ao remédio, vem a terapia para quem pode. Eu não pude fazer. Até hoje não pude fazer. Quem sabe um dia farei. Mas vem a terapia, vem os remédios. Apoio da família, eu não tive. Teve uma pessoa só que depois foi me ajudar na minha luta contra a doença, mas não tive. Então não espere apoio de ninguém, por isso que eu estou dizendo, é você quem tem que se tirar do fundo do poço. Não espere apoio de ninguém. Se você tem apoio, levante a mão para o céu e agradeça, porque isso é raro, tá? As pessoas menosprezam a doença nos outros, né? Até que ela tem, até que ela passa. Aí ela menospreza nos outros. Então, eu quero dizer o seguinte. Todo depressivo e todo ansioso extremo de tomar remédio, ele passa pela incompreensão da família. Passa. Não vou falar que não passa porque passa. Pela incompreensão dos amigos, daqueles que estão mais próximos. Ninguém consegue entender, a não ser quem teve ou quem tem, o vazio interior, a dor, o sofrimento que te corrói, que te destrói por dentro. Ninguém consegue compreender, sabe? Frases negativas, a vida é tão boa, por que você tem depressão? Tem tanto ar no mundo, por que fulano tem asma? Porra! Mas é normal, as pessoas são ignorantes, as pessoas não sabem o que falam muitas vezes, as pessoas não têm empatia muitas vezes, as pessoas não têm o mínimo de amor dentro do coração e de preparo para lidar com alguém. Até hoje, 2025, as pessoas não têm tato e preparo para lidar com a pessoa que padece desses males da psique, da mente, enfim, tá? Então não se deixe levar por conversa fiada dos outros. Saiba que se Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida, tem um propósito. É para te capacitar para coisas maiores, para te capacitar a suportar o peso da vida. Sabe? Você tem guias espirituais que estão velando por você. Se você acredita nos orixás, tem os orixás também. Se você acredita em mentores, exus, enfim, tudo. Todo mundo no plano espiritual está torcendo por você, teus antepassados. Todo mundo está torcendo por você. Se você tem sorte de ter pessoas encarnadas aqui, ó, na armadura de carne e osso, torcendo por você, te ajudando, volto a dizer, levante a mão para o céu, agradeça. Se você não tem, saiba que tem muitos no plano espiritual que te amam, que estão aí do teu lado te amparando. Que estão aí no mundo, no plano espiritual te amparando, te intuindo, colocando as pessoas certas para te ajudar. Nenhum sofrimento é em vão e todo sofrimento tem hora certa para acabar. Estou eu aqui dando meu testemunho. Então não dê ouvido aos outros. Se alguém falar alguma coisa muito ruim de depressivo ou de ansioso perto de você, por que está tomando remédio? Não toma remédio. Porque... Não dê ouvidos. Perdoe ele já no mesmo momento, vire as costas e deseje bem, deseje que ele não passe nunca por isso. Vamos ser aqui coração aberto, agora não é hora de falar borracha. Vou falar só sério aqui, hoje.
Bom, como eu disse e repito, se você se identificou com a minha fala, se você sente que está doente, procure ajuda, tem o CAPS, procure o seu postinho de saúde, procure ajuda o mais rápido possível, procure ajuda o mais rápido possível. Hoje em dia quase todo mundo está passando por algum transtorno da ansiedade ou da depressão. Quase todo mundo. O mundo digital, o mundo do Black Mirror, aqui, né? O mundo desse espelho negro aqui, ele adoece. Nós estamos vivendo numa sociedade adoecedora. O estilo de vida aqui nosso, ele é adoecedor. O estilo de vida que veio através aí da tecnologia. A tecnologia ajudou muita coisa, mas está deixando todo mundo maluco. Bom, eu quero dizer para você com todas as palavras: sim, eu tive depressão. Sim, eu tive os problemas quase que todos da ansiedade. Mas eu venci, mas eu consegui. E você também vai conseguir. Você também vai vencer. Não desista da vida. Não desista de você. Não desista de buscar apoio e cura. Não se entregue. Não se entregue. Por piores que sejam os teus dias, por mais sofrido que seja para você estar na terra, pagando os teus karmas, cumprindo o teu destino, por mais pesado que seja o teu destino, cumpre a tua sina, cumpre o teu karma para que futuramente você reencarne em situações mais leves, com karmas mais leves. Se o teu problema é com a família, suporte. Na próxima vida você vai vir com uma família que te ama mais, que te dá mais apoio, que te dá mais carinho. Se o teu problema é com o mundo acabou com você, saiba que não é só você, o mundo destrói, acaba com todo mundo mesmo. O mundo hoje ainda é impiedoso. Tudo bem? Saiba, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Depressão tem cura, ansiedade tem cura. Faz anos que eu não tomo remédio para nada mais. E eu tomei caminhões de remédio para dormir 4 horas por noite e depois mais um caminhão de remédio para passar o dia. Tô aqui confessando para você, desabafando para você, tô dando todas essas dicas de graça. Meu amigo e minha amiga, a vida já vem todinho escrito, o destino vem todo escrito, só falta a gente viver. E muitas vezes nós que pedimos para passar por essas provações, para aprender com isso, para purificar nosso espírito, para deixar o nosso espírito mais humilde, para que a gente se humanize como eu me humanizei, como eu me tornei mais humano. Meu irmão e minha irmã, se você padece dos males da ansiedade, dos males da depressão, eu quero te dizer que você vai se curar sim. Você vai vencer sim. Eu ainda vou te ver comentando aqui nesse vídeo. Ou na rua, se você me encontrar. Eu venci, eu fui procurar tratamento porque você me orientou. Eu fui procurar tratamento porque você me disse que tem saída. Quando nós estamos vivendo o problema, nós achamos que não tem saída, que é o fim da linha. Eu já disse isso em outros vídeos. Eu vi o mundo, eu não tenho medo do fim do mundo e você também não deveria ter. Eu já vi o mundo acabar diversas vezes. Eu ir dormir, levantar e o dia nascer da mesma forma. Não importa o problema que você está passando na sua mente, na sua vida. Tudo passa. O bom passa, os momentos bons passam, mas os momentos ruins também passam. Eu estou aqui para te dizer que você vai vencer. Acalma o teu espírito, acalma a tua alma, acalma o
teu cérebro, a tua mente. Nada é sem propósito. Bom, estas eram as minhas palavras. Muito obrigado por me assistirem até aqui, muito obrigado por estarem aqui comigo. Que Jesus esteja com todos aqueles que assistirem esse vídeo, que Jesus esteja ao lado de todos, que os espíritos amigos estejam ao lado de todos, que Deus nosso Pai esteja olhando por todos. Um beijo no coração e até mais.